Bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental número 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2014, de acordo com o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é constituída pelo excelentíssimo senhor vereador Átila Nunes, presidente, pelo excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente, e pelo excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. A mesa está assim constituída. Pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, o excelentíssimo senhor vereador Átila Alexandre Nunes, presidente, pelo excelentíssimo senhor vereador professor Washington, vice-presidente, pelo excelentíssimo senhor vereador Jefferson Moura, vogal. E ainda pelo excelentíssimo senhor secretário municipal de Fazenda, Marco Aurélio Santos Cardoso, pelo senhor controlador-geral do município, Antônio César Lins Cavalcante, pelo senhor contador-geral do município, Márcio Martins Loureiro, pelo senhor superintendente de orçamento da Secretaria Municipal da Fazenda, Carlos Evandro Viegas. Para fazer uso da palavra, convido o secretário, que dispõe de até 20 minutos. Quer fazer Antes eu vou passar a palavra para as considerações iniciais. Obrigado, senhor presidente. Apenas saudar aqui o secretário e, na sua presença, os demais técnicos da secretaria que estão presentes, os técnicos da Câmara Municipal, meu presidente Átila Nunes, vereador Washington, companheiro aqui da Comissão de Fiscalização e Orçamento dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Agradeço aos vereadores presentes, a todos os demais presentes aqui na Câmara. Vamos apresentar o resultado fiscal da cidade até agosto, né, segundo quadrimestre de 2014. Em termos das receitas correntes, nós temos um resultado 2,9% abaixo do previsto para o mesmo período. Resultado esse que é concentrado principalmente nas transferências correntes, né? Transferência de ICMS vem tendo um resultado abaixo da lei orçamentária, um tributo que tem sentido os efeitos da desaceleração econômica, e também no grupo de outras receitas correntes. Depois eu vou passar os principais grupos, mas no que tange a receita tributária própria do município, ela está alinhada com a lei orçamentária e até nós já temos, obviamente, desde agosto, praticamente mais 3 meses de arrecadação, então nós já temos segurança de dizer que a receita tributária própria do município vai atingir e até superar um pouco a lei orçamentária. No caso das receitas de capital, a gente sempre comenta aqui, a entrada, né, de operações de crédito e de transferências de capital tem como contrapartida a execução de investimentos, andamentos de cronogramas físicos, então a comparação com a meta aí da lei orçamentária é apenas de ordem informal, né? Todas as operações que nós temos colocadas na lei orçamentária de 2014, elas já estão assinadas, tanto de dívida quanto de orçamento da União, elas já estão assinadas e já estão em andamento, né? Então essa aqui é a informação mais relevante. Então a receita total do município ficou 15,4 bilhões até agosto. Comparativamente ao ano passado, passando para o próximo slide, nós tivemos um crescimento total de cerca de 5%. É importante frisar que no ano de 2013 nós tivemos o PPI Carioca, né, o Programa de Parcelamento Incentivado da Prefeitura, que recuperou valores de impostos atrasados, tanto na Secretaria de Fazenda quanto na Procuradoria-Geral do Município. Então, o ano de 2013, na Receita Tributária e nas outras receitas correntes, ele tem esse evento extraordinário de arrecadação do PPI Carioca, por isso que quando a gente compara com o ano passado, o crescimento não é tão positivo, né? Mas é porque você tem que se isolar esse efeito do ano passado, que é de mais ou menos R$1 bilhão extraordinário, né?
No caso das transferências correntes, que não tem o PPI, aí é de fato o efeito do baixo crescimento de algumas transferências, como ICMS, Fundeb, SUS, enfim, que não tem crescido acima da inflação. No caso das receitas de capital, o crescimento em relação ao ano passado é bem grande, até pelo maior volume de recursos assinados e pelo andamento já adiantado de várias operações, né? São basicamente recursos do BNDES e da Caixa Econômica que nós temos recebido, tanto em operações de crédito como em transferências de capital. Então, o crescimento absoluto em relação ao ano passado fica próximo da inflação, mas repetindo que o ano de 2013 tem esse valor a maior, né, do PPI carioca, que deveria ser retirado. Passando para o próximo slide, falando especificamente dos nossos tributos, como eu disse, o crescimento até agosto foi de 5,2% e ele tem bastante diferença entre os tributos, né? No caso do ISS, a cidade continua apresentando um crescimento acima da inflação e esse crescimento até se acelerou de agosto para cá, então nós devemos encerrar o ano com um crescimento próximo a 10% no ISS, que acho que é um número muito bom, né, tendo em vista as arrecadações de outros entes. No caso do imposto de renda retido na folha, o crescimento tem a ver com o crescimento da arrecadação tem a ver com o aumento da folha de pagamento, depois nós vamos ver lá nas despesas de pessoal, né, em virtude dos planos de cargos e salários de algumas categorias, aumentou-se a despesa de pessoal, por consequência esse aumento do imposto de renda retido. E o ITBI, que é um imposto que de fato tem decaído em relação ao ano passado, acho que é consequência do momento, né, do mercado imobiliário da cidade, que também acho que é uma informação pública. Então, a quantidade os preços não estão crescendo, né, como estavam em anos anteriores, a quantidade de transações caiu bastante, o mercado imobiliário deu uma certa estacionada, então a arrecadação do ITBI sente isso. Então, esse panorama de agosto é muito próximo do panorama de abril, e, enfim, já projetando um pouco o final do ano, como eu disse, a gente vai fechar com boa performance no ISS, no imposto de renda e com uma queda no ITBI. Como um todo, eu acho que vai ser um resultado bom diante do quadro econômico. O próximo slide é apenas em termos gráficos, os principais tributos, enfim, os números são os mesmos. Transferências correntes, como eu disse no início, né, as principais rubricas, que são o ICMS e o Fundeb, né, que também é formado em parte pelo ICMS, tem apresentado um crescimento inferior ao do ISS, porque, enfim, o ICMS é um tributo mais sensível, né, ao momento econômico do que o ISS, então a arrecadação não cresceu tanto em relação ao ano passado, mas ainda assim a gente ficou com um crescimento até agosto de mais ou menos 5%, né, que é um pouco inferior à inflação, né. E, como eu disse, isso é principalmente consequência das transferências do SUS, do ICMS e do Fundeb, que cresceram um pouco abaixo da inflação. Esse era um resultado, de certa forma, já previsto, né? O próximo slide são os mesmos tributos, de forma gráfica. E aí, esse último, que é o terceiro grande grupo de arrecadação, apenas para demonstrar, né, o que eu disse, quer dizer, o grupo de multas e juros de mora e de dívida ativa em 2013, ele é impactado pelo PPI carioca, então por isso que tem um valor a menor. Mas a arrecadação de dívida ativa e de tributos atrasados prevista para 2014, ela será obtida. A gente já estamos, né, perto do final do ano, já sabemos que iremos performar os valores de dívida ativa, de multas e juros moras que estavam na lei orçamentária, não haverá quebra de receita. Falando da despesa, a despesa liquidada até agosto, comparada com 2013, em termos absolutos, a gente, de relevante, tem o crescimento das despesas de pessoal, né, que está em cerca de 14%, que é um resultado esperado, tendo em vista
reformulações nas remunerações de diversas categorias, inclusive algumas até objeto de lei aqui dessa casa, como foi o caso da Secretaria de Educação, da Conlurb, da Guarda Municipal, enfim, são categorias que tiveram reajustamentos salariais e que impactaram as despesas de pessoal. Isso, enfim, está mais ou menos coerente com o que esperávamos, né? Como um todo, a despesa cresceu 10%. No final do ano, obviamente, a gente verá uma maior participação das despesas de investimento, né? As despesas de pessoal e outras correntes têm uma execução mais ou menos mês a mês, né? Contínua, todo mês é mais ou menos o mesmo valor. As demais despesas, elas aceleram mais ao longo do ano, na medida que no início do ano o orçamento está fechado, né? E a gente só paga pessoal e dívida no início do ano. O gráfico de pizza que nós temos em 2014, considerado com 2013, não muda muito. Nós temos, né, um relativo aumento aí da despesa de pessoal, como eu disse, esperada, né, em função do reforço de remuneração dos servidores. Mas, como um todo, enfim, nós continuamos mais ou menos com o mesmo perfil de gasto e com bastante espaço para investir. Próximo slide, despesa por função de governo, é aquela abertura que a gente coloca apenas a título informativo, né? Os principais grupos são saúde, educação, a previdência social e administração, que também tem características muito grandes de folha, e a função de governo urbanismo, que concentra muito gasto com investimento. Os gastos com BRT e as principais obras da cidade são classificadas como função de governo urbanismo, então é uma função de governo com bastante gasto. O resultado orçamentário até agosto, enfim, também não apresentou nenhuma surpresa em relação ao esperado, ele ficou positivo, quer dizer, nós arrecadamos 1,8 bilhão a mais do que gastamos, sempre lembrando que isso é normal no calendário, as receitas, especialmente de IPTU, entram mais no início do ano, então a gente costuma, ao longo do exercício, acumular resultado orçamentário. E também resultado primário, que foi positivo até agosto em 900 milhões. Né? A Prefeitura tem financiado parte do seu investimento com operações de crédito, do BNDES e da Caixa Econômica. Então, isso reduz o resultado primário. O resultado nominal, que é a movimentação da dívida líquida do Caixa, então até agosto essa rubrica se reduziu em 2 bilhões, quer dizer, significa que a dívida líquida de agosto era 2 bilhões de reais menor do que a dívida líquida de dezembro, novamente ressaltando que os períodos intermediários do ano, eles têm mais caixa, porque a gente recebeu IPTU, enfim, você fica com um caixa maior. Receita corrente líquida, que é base dos limites da LRF, ela está relativamente estacionada em relação ao ano passado, em virtude do PPI Carioca. Quer dizer, como a gente teve uma arrecadação extraordinária de tributos em 2013, que não se repete, né, em 2014, porque o programa era uma janela específica, quando vocês olham os dois números, eles ficam relativamente estável. Mas, enfim, decompondo as linhas lá acima, os senhores podem ver, a receita tributária cresceu, contribuições cresceu, patrimonial cresceu, quer dizer, tem vários grupos crescendo, e quando chega em outras receitas correntes, há uma queda, fruto do PPI Carioca. Então, é por isso que a receita corrente líquida de 2014 fica relativamente próxima a 2013, porque a gente, enfim, deixou de ter aquela arrecadação extraordinária e cresceu a arrecadação mesmo do dia a dia, né? É um fenômeno, de certa forma, positivo, como se a gente tivesse incorporado aquele ganho extraordinário ao nosso dia a dia. Os limites, principais limites, né, de despesas e de dívida, aplicação em saúde e em desenvolvimento de ensino devem sempre ser olhados ao final do exercício, quer dizer, a gente traz aqui a data de corte da audiência, mas eles não apresentam uma relevância, né? Eu sempre digo isso porque
né, a despesa, tanto de ensino quanto de saúde, ela é completada ao longo de 12 meses, ao passo que a receita entra primeiro. Então, o resultado correto mesmo, né, considerando despesa empenhada, é acima de 25 em educação e acima de 21 em saúde, né? Então, o indicador ao longo do ano ele fica prejudicado. As despesas de pessoal sobre receita corrente líquida estão em 44,5%, elas subiram em relação aos períodos anteriores, fruto desse maior gasto que o município aprovou, mas ainda, enfim, longe do limite prudencial. A dívida consolidada líquida e os serviços de dívida ao longo dos próximos anos estão confortavelmente abaixo da LRF. Enfim, a situação de endividamento do município ela é bastante virtuosa. Para finalizar, como de praxe, eu vou apenas passar o histórico dos limites de endividamento, né, para que fiquem registrados e possam ser analisados. Esse aqui é o limite da medida provisória 218535, então a dívida bruta em relação à receita líquida real não deve ultrapassar 1, ela tem se situado aí entre 0,75 e 0,85 ao longo dos últimos exercícios, não temos nenhuma mudança de tendência. Na próxima página, a dívida da LRF, que ela é líquida do caixa sobre a receita corrente líquida, o limite é 1,2, nós temos ficado sempre aí entre 0,35 e 0,45, isso muda, né, de acordo com a flutuação do caixa também, mas enfim, é uma situação absolutamente confortável dentro do limite da LRF, né, muito menos da metade. O próximo limite, que é projetar ao longo, né, dos próximos anos quanto que os juros e as amortizações vão comprometer da receita corrente líquida, num cenário parametrizado lá pelo Tesouro Nacional, eles não podem superar 11,5%, eles têm ficado também entre 6,5% e 7%, então, enfim, o comprometimento, já considerando que a gente vai receber tudo que a gente assinou, né, muito abaixo do limite. E, por fim, apenas o resultado aí de serviço de dívida. Nós temos 12 meses, né, nos anos fechados e apenas 8 meses em 2014. De qualquer forma, enfim, fica claro, né, que mais de 6 anos depois a gente paga nominalmente menos encargos do que pagava. Fruto da administração da dívida, que reduziu o custo, então estamos com um orçamento 2,5 vezes maior do que era 5, 6 anos atrás e pagando o mesmo valor absoluto em dívida. Então é uma situação bem mais confortável. Enfim, como um todo, os números que a gente trouxe foram esses, eu acho que não tivemos um comportamento mais ou menos de acordo com o que nós verificamos no período anterior e, enfim, o município está com uma situação fiscal adequada, confortável e eu acho que a performance do ano ela é alinhada aí com o que o momento econômico determina. Eu agradeço a atenção e estou à disposição de todos para qualquer pergunta. Obrigado. Agradeço a apresentação do secretário. Antes, gostaria de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro, membro da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Secretário, minha única pergunta é especificamente com relação à dívida. Só para especificar um pouco mais, a gente, né, vem acompanhando que houve, né, uma mudança, né, na fórmula do custeio da dívida, né, por parte da União. Então, eu queria saber o impacto dessa mudança, né, de forma, de cálculo, de índice. E, especificamente, só para entender, aqui no slide, aqui, resultado nominal, né, 2013 versus 2014, estimado versus realizado. Aqui, dívida fiscal líquida, né, 8 bilhões, mais ou menos 8 bilhões e meio,
em 31/8/2014, 6 bilhões e meio, uma diferença de quase 2 bilhões. Queria entender um pouco essa queda aí de 23%. Tá bom. Posso Por ajudar? favor. Bom, vou, se o senhor me permite, inverter a ordem, que aí fica mais fácil de explicar. O que acontece? Nós, em agosto, em abril, nesses meses, ao longo do exercício, a Prefeitura fica com recursos em caixa mais altos do que no final do ano, né? Porque assim que nós recebemos o IPTU, em fevereiro, o saldo de caixa da Prefeitura ele aumenta, né? A gente tem essa sazonalidade. Então, o que acontece é que todo o resultado que é líquido de caixa no mês ao longo do ano, ele é sempre melhor do que o do final do ano, porque no final do ano, de fato, a gente já executou a despesa, você já realizou o orçamento inteiro, né? Então, é por isso, essa dívida vir de 8,4 para 6,4, ela é consequência do resultado orçamentário positivo, né? Eles são números praticamente idênticos. Se só for 2 slides antes, né, nós arrecadamos 15.400 e gastamos 13.600. Gastamos no sentido de ter pago, não é que a gente tenha esse superávit, né, mas a gente pagou 13.600. Então, esse 1.800, ele reduz a dívida líquida porque ele fica em caixa. À medida que a gente avançou, setembro, outubro, novembro, que executou o resto das despesas, esse valor cai e a dívida líquida, né? Então, realmente, esse é o tipo do indicador que é bom comparar mês igual, né? Dezembro com dezembro, porque aí a gente afasta essa sazonalidade, né? Então, aqui não houve nenhuma mudança de estruturante. É unicamente a questão da gente ter um caixa maior nesse mês. Com relação à mudança, enfim, foi aprovada pelo Congresso, a presidenta já sancionou a Lei Complementar 148 na semana passada, que ela, de fato, altera o custo da dívida de municípios e estados com a União, né? Nesse momento, nós temos que esperar a regulamentação dessa lei, né? Quer dizer, o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil e o próprio Ministério da Fazenda, a gente imagina que publicarão uma portaria especificando, né, a metodologia que será feita de cálculo, e aí sim nós teremos uma ideia realmente mais precisa, né, do impacto. Agora, nós temos uma dívida com a União hoje de 6,1 bilhão, que paga IGPDI mais 6, ela passará a pagar IPCA mais 4, né? Então, de cara, a gente já tem 2% a menos de juros, né? Em cima de 6 bilhões, já são aí, no mínimo 120 milhões de reais a menos de juros que a gente passa a pagar para frente, né? Há um artigo na lei que também autoriza um desconto no saldo, né? E aí é esse desconto que a gente está aguardando, né, a parametrização, porque a lei ela é mais genérica, né, e agora haverá uma parametrização técnica de como será esse cálculo. E aí certamente nós teremos uma economia ainda maior, porque o saldo também vai reduzir. A mudança não foi só para frente, a mudança foi retroativa, né? Então, mas sem dúvida será uma economia bastante relevante, que o município já se apropriará prontamente, na medida que nós não temos saldo residual. Então, qualquer redução de juros que a gente tenha vai direto para o serviço da dívida, né? Então, imaginamos que aí até o final do ano essa situação seja detalhada pelo Banco do Brasil, mas enfim, será uma economia por ano na casa de centenas de milhões de reais. Ok. Obrigado, secretário. Para fazer uso da palavra, passo para o excelentíssimo vereador, professor Washington. Eu também gostaria só de fazer uma saudação ao secretário, agradecer mais uma vez a sua presença aqui nesta casa, dizer do orgulho que sentimos pela presença de Vossa Excelência e de todo o quadro da Prefeitura. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, passo para o excelentíssimo vereador Jefferson Moura.
Senhor presidente, estou contemplado com as questões que o senhor levantou. Obrigado. Bem, não havendo inscritos para arguir o nobre secretário, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a audiência pública. Muito obrigado.